cristãos no leste e no oeste, ouça-me e obedeça. Eu sou um mensageiro enviado a você por Jesus Cristo, Alaihissalam. O apóstolo Paulo é falso e desviou você. A igreja é corrupta e não defende mais a lei de Deus. Was fighting against Jesus and the Christians. He was killing them. He heard a voice. He was instructed by the voice to, proclaim the message of Jesus Christ. Yeah. And he actually fights with Simon Peter. Yeah, he does. He insinuates that Simon Peter's wrong and he's right, and he won the debate that they were having. Yeah. And he changes the things which Simon Peter, was saying that we have to follow. Like he's contradicting him in public. In many ways, yeah. And he's making up his own jurisprudence, like his own commandments. He's telling, for example, women that they have to either shave their head or wear the headscarf. Yes. Paul is calling Simon Peter a hypocrite. Even though Jesus in the Bible said that Simon Peter is his rock that he's going to build his church on, Paul decides that Simon Peter is being a hypocrite. Paul was a man whom was fighting against Jesus and the Christians. Who wrote this? It's Paul. It's Paul. Yeah. And we know that Paul was a liar, and we don't really believe in him, but let's, for the sake of argument and because the Christians believe in the words of Paul, let's assume that what he's writing here he got actually from the disciples, or he collected the words of Jesus, and that this is authentic. Mm-hmm. Yeah? Bem, então começou a aparecer no Islã, o islamismo, entre os muçulmanos, personagens, né? Se intitulando de Al-Mahdi, né? É uma profecia do Alcorão de Maomé, Mohamed, né? Que viria o Mahdi. E o Islã espera, o Islã que é a maior religião do mundo espera, né? O Islã sunita, árabe e o Islã xiita, né? Do Irã, mas vários povos são xiitas, né? Devido à divisão dos sucessores de Maomé, né? Um lado sunita árabe vai por Abu Bakr e o outro lado xiita vai pelo Ali, né? Então esse aí que chegou e disse que é o Mahdi que o Islã espera, ele fala que é o primeiro, ele diz que Maomé disse que vai vir 3, né? Aí esse aí é o Abdullah Hashem Aba al-Sadiq. O pai é egípcio, a mãe é americana, e ele vem dizendo que ele é que diz, né? Eu sou o mensageiro, eu sou o novo Papa, ou seja, aproveitou essa brecha da morte do Francisco, vai começar o conclave, deve vir um novo Papa, né? Então, o Abdullah Hashem Aba al-Sadiq disse que ele é esse novo Papa, é sucessor. Ele diz que eu sou sucessor de Jesus Cristo, eu sou sucessor de Simão Pedro, não há ninguém além de mim, né? Parece muito o Cacu Felipe, né? O linguajar, eu sou. Não há ninguém além de mim e você é obrigado a me obedecer, né? Ele está aí há 10 anos, desde 2015, já tem uma multidão de pessoas seguindo, principalmente que fala árabe do mundo árabe, né? Porque os árabes, seja xiita ou sunita, aguarda o Al-Mahdi, né? Também eles dizem que virá um anticristo judeu chamado de Al-Dahal, né? Mas o Corão fala que Isa, que é Jesus para o Islã, e o Al-Mahdi vai aparecer em Damasco, né? Damasco que hoje está nas mãos do Erdogan, né? O presidente ali é o Abu Mohamed Jolani, né? Que agora o nome dele é Ahmed Al-Shara, né? É presidente interino, né? Mas esses personagens começam a aparecer e vai amedrontar o mundo, né?
com suas expressões, e vai começar a aparecer principalmente no mundo do Islã, né? Eu vi os vídeos do Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, né? Eu vi as pregações dele, as explicações dele. Não me convence, né? Porque eu vou pela Bíblia. Ele é bom na Torá, é bom no Alcorão, mas eu não vi ele ser bom em Bíblia, né? Para mim, as escrituras sagradas é o que o Criador Yehová vai cumprir. E eu tenho pregado aqui que a besta, você fala anticristo, você fala antimachia, vem do Islã, porque Apocalipse 6, versículo 8, diz que vem montado em um cavalo esverdeado. Até eu vi um vídeo dele respondendo os 4 cavaleiros, né? É muito raso, muito fraco de Bíblia, né? Ele é bom de Alcorão, também de Torá ele é bom, mas de Brit Hadashah, Novo Testamento, não é bom, é raso, é fraco, né? Vai convencer muita gente? Vai. Ele pode ser o Al-Mahdi? Depende. Se os milhões e milhões dos 45 países muçulmanos receberam, ele já tem uma multidão. O Islã carece de um líder, né? O catolicismo não se gaba, que é a única religião entre judaísmo e islamismo. O catolicismo alega que é a única religião que tem um líder mundial, um papa, né? Que o judaísmo não tem líder mundial, o judaísmo espera Mashiach, né? Mas quem vai vir vai ser o falso Mashiach. Porque o verdadeiro é Yehoshua, que tem Yod, Re, Vav, né? O trigrama no nome Yehoshua Mashiach, o Salvador, que foi crucificado no Gólgota, no Monte Caveira, na cruz. Veio para os seus, mas os seus, e Yohanan capítulo 1, versículo 11 e 12, não receberam. Lá em Atos dos Apóstolos 15, Jacob, que se chama de Tiago, disse que Yehoshua Mashiach, os gentios iriam crer no seu nome para a salvação. Mas até quando? Até quando os tempos dos gentios se completassem. E nós estamos na sétima era, né? O sétimo e último tempo, que é Laodiceia. Está terminando o tempo dos gentios. Por isso que o nome em hebraico volta. O Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, ele prega Jesus, porque a mãe dele é americana, ele fala inglês, mas ele fala árabe, ele prega Jesus Christ, Jesus Cristo. Eu não prego isso. Eu prego o nome em hebraico, que nome não pode ser transliterado. Também prego que a besta, mas vem 2. Apocalipse 13, versículo 1 e versículo 11. No versículo 1 do capítulo 13 vem uma besta que emerge do mar com 7 cabeças, 10 chifres, pés de urso, parece uma pantera, um leopardo, mandíbula e boca de leão, e o dragão dará seu trono. O trono do dragão, o trono de Satanás, é na Turquia, em Pérgamo, a atual cidade de Bergamo, né? Então isso vem do norte de Israel. Não vem do Irã, como prega a Nábia. Tem uma mulher que diz que a Nábia é Apocalipse. Ela prega que é o Eli Khamenei do Irã, o xiita lá, o Yatolá do Irã. Mas o Irã não está no norte de Israel. Tem um canal no Quai chamado Mensageiro, que prega que é o MBS. Príncipe Mohammed bin Salman da Arábia Saudita vai ser o anti-Mashiach, o anticristo. Olha a posição geográfica da Arábia Saudita, Riad. Não está no norte de Israel. Olha para as escrituras, Daniel capítulo 7, Daniel 8, 9. Diz que esse personagem ele se levanta do norte de Israel, cresce para o oriente, para o sul, toma o Egito, né? Esse Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, que diz que é o Mahdi, que o Islã espera, ele é do Egito. O Egito é o sul. A Bíblia diz que o anti-Mashiach vai tomar o Egito, Daniel 11, 41. Vai se levantar a partir do norte, ao ponto que vai tomar o Egito,
vai crescer para o Oriente e vai invadir Israel, a terra gloriosa, a terra formosa, vai tomar Israel. Então, quem é o anti-Mashiach? É o que tomar o Egito. É o que crescer para o Oriente. E é o que tomar, invadir Israel. Com a sua mãozona, ele vai tomar Israel. Para você, quem é um líder político. Hoje, no Oriente Médio, ao norte de Israel, quem está tomando tudo é o Erdogan da Turquia. Eu não sei se é ele. Já invadiu Chipre, Nagorno-Karabakh. Por último, com a sua mãozona, invadiu a Síria, Palmira e outros lugares da Síria. Ele está estabelecendo bases militares turcas. E é inevitável o confronto entre Turquia e Israel, Israel e Turquia. Eles que vão invadir Israel, eles que querem o status quo do Monte Sinai, do Monte Moriá, que hoje está na mão da Jordânia, sob o controle do MBS Bin Salman, da Arábia Saudita, da capital Riad, onde tem Meca, aquela pedra preta, a Cabala, onde os muçulmanos no mundo têm que ir lá peregrinar, rodear aquela pedra pelo menos uma vez na vida. Tem Medina, onde está sepultado o profeta Maomé, onde o Corão diz que o Dajjal, o anticristo judeu, a qual Isa, que é Jesus, o Islã, Al-Mahdi, que é o Messias do Islã, os dois juntos vão enfrentar o Dajjal, que é o anticristo judeu, que será um homem de cabelo encaracolado, vermelho, caolho, cego de um olho, vai fazer milagres, O Corão diz isso. Agora, eu não acredito em Corão. Eu creio nas escrituras sagradas. Eu mostrei no começo do vídeo aí o ódio que esse Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, que diz ser o Mahdi para o Islã, diz ser o sucessor de Jesus Cristo, para os cristãos, sucessor de Pedro, diz ser o novo Papa. Eu mostrei que ele não gosta do apóstolo Paulo, não. Em 3 vídeos dele, ele chama Paulo de mentiroso, porque ele vai citar o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que virá o filho da perdição. Ele diz que Paulo é mentiroso, que Paulo pegou esse texto aí dos cristãos, coletou as palavras de Jesus Cristo, que Paulo não deve ser crido, acreditado no que ele pregou, que Paulo é um mentiroso. Aí em português você viu que ele chama o apóstolo Paulo de falso, que Paulo desviou você. Então ele não crê nas 14 cartas de Paulo. Ele diz que Paulo lutou contra Simão Pedro. Simão Pedro para ele é quem tem as chaves do reino dos céus. Eu até concordo com isso, porém a Bíblia diz em Matitial 19, 28, que os 12 apóstolos vão se sentar em 12 tronos, julgar as 12 tribos de Israel. Pode ler lá na Bíblia, lá. Matitial, Mateus 19, 28. E Pedro era Pedro e os outros 11 apóstolos era para as 12 tribos. E eu prego que Paulo era para as nações, os incircuncisos. Pedro era para os da circuncisão. Eu estou dizendo que Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, pelo menos de Novo Testamento de Bíblia, ele é fraco. Tem muita argumentação. Bom de argumento, não? E o conteúdo dele vai ser bom para convencer árabes. Mas pode ser que ele ganhe cristão, como ele está ganhando igreja aqui no México, pastores. Porque as pessoas que estão na igreja, no cristianismo, não conhecem a Bíblia, não acreditam nas escrituras, é igual a igreja romana, a igreja católica. Ela alega que no princípio era a Bíblia que ela seguia. Depois, com o tempo, a igreja mudou para seguir a tradição. Hoje a igreja romana vai lutar para levantar um papa que vai seguir a tradição, não a Bíblia, a tradição. Porém, desde do Concílio do Vaticano II, acho que era João Paulo I, não? E depois o Francisco, eles estão abandonando a tradição. A Bíblia, a igreja romana já abandonou há muito tempo. Eles não confiam, não pregam a Bíblia.
Agora, os papas que estão vindo ao catolicismo estão abandonando a tradição para quê? Para implantar ideias. Que tipo de ideia? Como Francisco. Ideias progressistas, ou seja, abrir a Igreja Católica para casais homossexuais, lésbicas. Não viu Francisco dizendo que um padre pode ser gay, desde que ele não faça sexo com ninguém, ele pode até ser padre na Igreja Católica. É isso aí que os conservadores, os cardeais, os bispos conservadores estão tentando... Será que estão tentando mudar? Ou quer que venha um papa progressivo como Francisco? Além de que tem gente que está aguardando a destruição de Roma agora. Porque pela contagem deles, o Francisco era o Papa 112 na profecia lá do Malaquias, da Irlanda, né? Uns 900 anos atrás, né? Então, como muitos estão acreditando que o Francisco foi o Papa 112, desde a contagem do Malaquias lá, o bispo da Irlanda, na profecia, na visão dele, então não vai ter mais Papa e antes do conclave, tem gente acreditando nisso, antes do conclave escolher um novo Papa, Roma, a cidade das Sete Colinas, vai ser destruída por esses dias, para cumprir a profecia do São Malaquias, que viu 112 Papas. Se vier o Papa de número 113, aí eles dizem, então a profecia de São Malaquias é falsa. Então estão aguardando a surgir a destruição do Vaticano. Ô, pregador mensageiro André Luiz, do Brasil, o que você diz? Eu digo que o Apocalipse 17 diz que a besta vem, mas vem com 10 reis. E vai odiar a grande prostituta, a Igreja Católica. Então vem de fora. Vai torná-la desolada. Então vem de fora. Vai torná-la nua. Então vem de fora da Igreja Romana. Vai comer as suas carnes, a carne da Igreja Romana. Então vem de fora. E vai queimá-la na chama. Então vem de fora. Quem vai queimar a grande rameira, a grande prostituta, a Igreja Romana no fogo, na chama, é a besta que vem de fora num cavalo esverdeado. É muito provável, porque o Islã não autoriza a homossexualidade, lesbianismo. A Arábia Saudita enforca, né? Os países islâmicos do Islã joga dos prédios para baixo, né? Os gays, os homossexuais. E essa doutrina que o catolicismo agora abre, né, para não ser homofóbico, liberar para os gays, lésbicos, homossexuais, isso aí irritará o Islã, né? De onde virá o quarto cavalo. A besta no cavalo esverdeado. Agora, eu quero terminar aqui essa palavra dizendo que temos que voltar ao evangelho de Paulo, de Shaul, né? Paulo não lutou contra Simão Pedro, como diz aí Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, né, que alega ser o Mahdi para o Islã. Paulo nunca lutou contra Kefas, que se chama de Pedro, mas é Kefas. A questão é que lá na galáxia, lá aos Gálatas, né, Kefas estava comendo com os gentios. Quando chegou os da parte de Jacó, que se chama de Tiago, ele levantou da mesa e parou de comer com os incircuncisos gentios por causa desse grupo da circuncisão que vieram de Jerusalém, Jerusalém. Aí Paulo falou, olha, quando não tinha chegado os de Jacó, de Tiago, você comia com a gente, Kefa, que você chama de Pedro. Por que você está fazendo essa acepção? Hein? Então, Paulo não estava lutando contra Simão Pedro. Sim, eu concordo. Kefa tinha a chave do reino dos céus, mas ele vai julgar as 12 tribos irudins de Israel. Leia Mateus 19, 28. Eu não posso sair das escrituras. Eu devo pregar alinhado com as escrituras. Eu não posso ficar nem aquém, longe das escrituras. Nem aquém e nem além. Tenho que pregar as escrituras. Então Paulo estava defendendo o seu evangelho para as nações. Por isso que ele censura Kefa, mas Kefa, que tinha a chave do reino dos céus, não odiou Paulo.
leia a segunda carta de Kéfas, de Pedro, se chama Pedro. Lá no finalzinho ele diz: o nosso amado irmão Paulo, a quem Jeová, o Criador, deu grande sabedoria a ele. Ele escreveu epístolas, cartas, doutrinas, pontos difíceis que os ignorantes, vacilantes, torcem. Dão sentido contrário, torcem, juntamente com as demais escrituras, para a perdição deles. Você veja, Kéfas, que se chama de Simão Pedro, era colaborador de Shaul, de Paulo. Deu a mão direita, a destra. Não só ele, como Jacó, que se chama de Tiago, e Eonã. As 3 colunas de Jerusalém, Jerusalém. Eles não desprezaram Paulo, mas ali Paulo precisava colocar em ordem, porque Kéfas estava fora de Israel. Estava ali onde era o trabalho de Paulo, aos Gálatas, né? Paulo só colocou a coisa em ordem. Paulo não lutou contra Simão. E sim, ele fala que Paulo prendia cristão, esse que alega ser o mártir, mas aí ele era o Shaul lá, o Saulo. Ele era judaizante do judaísmo. Quando ele se converte lá na Síria, no caminho de Damasco, a voz falou em hebraico: eu sou Yehoshua, em língua hebraica. Atos dos Apóstolos 26, 14. Capítulo 26, verso 14. Porque Shaul perguntou: quem és tu, Adonai? E ele respondeu: uma luz mais potente do que o sol. Eu sou Yehoshua, a quem tu persegue. Dali em diante ele se converte. Mesmo os irmãos, os primeiros crentes daquela comunidade que inicia a congregação de Iudins, de judeus, estavam desconfiados. Será que ele converteu mesmo? Precisou Barnabé trazer ele para o seio dos crentes, o seio da congregação, da comunidade, dizendo: não, ele está convertido. E estava convertido mesmo. Ao ponto que ele vai abrir, através das missões, é ele que leva o evangelho aos gentios. Mas Yehoshua diz: ele é um vaso escolhido, ele vai sofrer pelo meu nome. Yehoshua, Mashiach. Yehoshua. Ele é um vaso escolhido, ele vai levar meu nome para os gentios, para as nações. Essa obra não ficou com Kéfas, que é responsável, junto com os outros 11 apóstolos, pelas 12 tribos de Israel. Mas para as nações, o homem responsável, o homem enviado, era Paulo, Shaul. E Shaul não interferia no trabalho de Kéfas, que se chama de Pedro. Pedro é que mudou ali, levantou da mesa, não quis comer com os gentios, aí estava interferindo. Aí Paulo tinha que colocar em ordem. Mas não era uma luta, não era Paulo brigando com Kéfas, que se chama de Pedro. Não, eram as coisas em ordem, cada um no seu ministério. Cada um no seu ministério. Dizer que Paulo é mentiroso, eu discordo. O que eu noto, tem lábia aí, o que se diz é o Mardi, mas ele vem contra Paulo. E Paulo, nem os cristãos, nem o cristianismo católico, cristianismo protestante, luterana, batista, presbiteriana, episcopal, nem o cristianismo cristão pentecostal, da Assembleia de Deus, quadrangular, cristão deuteropentecostal, Deus é amor, Brasil para Cristo, Casa da Bênção, cristão neopentecostal, universal, mundial, internacional, videira, sara, nossa terra, luz para os povos, renascer. Nem os cristãos creem no evangelho de Paulo. Vai pregar que a mulher tem que usar o véu. E outra coisa, o El Mahdi aí, que se alega El Mahdi para os muçulmanos, ele mente aí, ó. Eu vi um vídeo dele, até botei aí. Ele falando sobre o anticristo, que vem... O anticristo, na opinião dos cristãos, lá no minuto 25, segundo 55, ele diz que não acredita em Paulo. Depois, no outro vídeo, ele diz que Paulo mandou as mulheres rapar a cabeça. Eu não vi Paulo mandar a mulher rapar a cabeça, não. Eu vi Paulo dizer, em 1 Coríntios 11, que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo e rapar a cabeça. Isso está escrito, mas Paulo mandar a mulher rapar a cabeça? Não tem na Bíblia. Aí é mentira. Do El Mahdi, o que alega El Mahdi do Islã, que está tentando tomar esse posto aí. Não sei se ele vai conseguir. Ele teria que ganhar milhões e milhões de mais de 45 países do Islã, não? Árabes, não?
Mas Paulo, eu repito, Paulo não mandou a mulher rapar a cabeça. Pelo contrário, Paulo disse que se a mulher rapar a cabeça e cortar o cabelo, é vergonhoso. Ele disse, Paulo mandou a mulher usar o lenço, o véu, sim. O Maomé não veio colocando o radique lá, o véu também na mulher? Mas o evangelho de Paulo é o verdadeiro, é o que salva. O que salva não é um homem, porque Paulo morreu. Paulo também nunca disse que ele era um salvador. Lá em Filipe, o carcereiro ia se suicidar com a espada, ia se matar. Paulo disse, pare, não faça tal coisa. O que eu devo fazer para ser salvo? Paulo não disse, crê em mim, Paulo, crê em mim, Shaul, crê em mim no apóstolo Paulo e será salvo. Não. Crê em Adon, quer dizer Senhor no hebraico, Yehoshua Mashiach, que é o nome do Salvador em hebraico, será salvo tu e tua casa. Paulo nunca disse que ele era o Salvador. O Salvador é Yehoshua Mashiach. E é isso que eu prego nesta hora. Que o evangelho que Paulo deixou aí, que já foi pregado, que devemos voltar a esse evangelho, é o que salva. Gálatas 1:8. Um anjo descendo do céu. Ou nós mesmos. Ou alguém, Gálatas 1:9. Pregar evangelho diferente do que já foi pregado, do que já foi anunciado. Do que Paulo já deixou aqui, 14 cartas, se pregar evangelho diferente, considere maldito, anátema. Isso aí, Maomé tinha medo, Muhammad. E o Abdullah Hashem Abal al-Sadiq também tem medo. Tanto que ele já vem atacando o apóstolo Paulo, a doutrina de Paulo, o evangelho de Paulo, para tentar descredibilizar, para fazer as pessoas acreditar nele, né? Pois eu prego e levo as pessoas para acreditar nas 14 cartas de Paulo. É aqui que está a salvação, como está em Corinto, 1 Coríntios 15, 1 e 2, Paulo diz, vós sois salvos, se guardar, retiver o evangelho tal como eu vos entreguei e vos ensinei. Senão, vocês, Corinto, estarão crendo em vão. Então o convite é esse, vamos voltar à palavra original que está no evangelho de Paulo, nas 14 cartas. Algo vai acontecer no mundo do Islã, já começou, né? Simplesmente já começou, né?